Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala moçada, fala meninada. Quem tá falando é o professor Arion Charlo, pode me chamar só de Arion. E vamos, nesse bloco, falar um pouquinho sobre a geografia do Maranhão, fazer um raio-x do edital da Polícia Militar do Estado do Maranhão e, sobretudo, os tópicos que vieram discriminados no conteúdo programático da disciplina de Geografia do Maranhão. Então, simbora. Queridos, quando a gente fala, de fato, de Geografia do Maranhão e tenta trabalhar com cada tópico que está no edital da banca CESP e Sebrasp, é importante, primeiro, que vocês fiquem atentos a cada tópico cobrado. E por quê? A banca CESP e Sebrasp, via de regra, costuma, de fato, explorar todos os tópicos do edital. Em alguns casos, pode parecer que um ou outro tópico não é tão explorado ou não aparece tanto assim nas provas, mas calma, a CESP costuma de fato contextualizar os seus itens, as suas questões, então pode sim aparecer 2, 3 tópicos dialogando em uma mesma questão. Joinha, belezinha, tranquilaço, então sem mais delongas. Olha só como é que veio o edital com o conteúdo programático aqui de maneira verticalizada para que a gente possa conversar um pouquinho, esmiuçar e fazer algumas análises, tá bom? De maneira bem objetiva, direta. Posteriormente a esse momento a gente responde algumas questões modelo CESP/Sebrasp para que você possa entender como a banca ela exige, ela cobra, como é o layout das questões da banca CESP-Sebrasp, que, claro, será as questões que irão aparecer no seu certame e que você, óbvio, irá lograr êxito e alcançar a tão sonhada farda, boina e aquilo que vocês almejam, tá bom? Joinha, belezinha, tranquilaço, então vem cá, ó. Tópico 1. Localização do estado do Maranhão. Via de regra, quando se fala da localização de um território, quer seja ele um município, quer seja ele um estado ou unidade federativa ou nação, estado, nação, país, é importante que a gente se aprofunde em alguns aspectos, como por exemplo, a importância da localização geográfica em termos econômicos, em termos de integração regional e global, tá? É importante também compreender os limites territoriais e os pontos extremos, quer seja aqueles que estão no extremo leste, oriente, nascente, no extremo oeste,
ocidente, poente, no extremo norte, ou porções setentrionais ou boreais, bem como no seu extremo sul, ou porções meridionais ou austrais. Por que eu estou frisando, mencionando isso? Porque a banca pode trazer alguns sinônimos para testar cada um, né, e cada uma, para como de fato se encontra o glossário, o vocabulário dos concurseiros, de vocês que se prepararam. Joinha? Então, tópico 1, localização do estado do Maranhão. Aqui também, dentro do tópico 1, nós temos uma informação importante, que é essa parte da área de proteção ambiental, as APAs, que, claro, estão no rol das reservas ambientais, na proteção e salvaguarda, tá? Das belezas e das paisagens naturais. Contudo, é mais importante fazer uma ponte dessa informação, ou desse ponto aqui, ó, IAPPs, áreas de proteção ambiental, proteção permanente e outras formas de preservar, salvaguardar, com os parques nacionais muito importantes no território do estado do Maranhão, tá? Na unidade federativa do Maranhão. Aqui, de fato, tem 3 parques nacionais muito cobrados e exigidos, como, por exemplo, o Parque dos Lençóis Maranhenses, reconhecido pela Unesco, tá? Como Parque Internacional, o Parque das Mesas, bem como o Parque das Nascentes do Rio Parnaíba, tá? Então, de fato, esse tópico 2 ele pode ser embebedado, trabalhado, absorvido em parceria ou em consonância com algumas reservas ambientais, entre elas as APAs, as áreas de proteção ambiental do estado do Maranhão, que de fato é um estado que irá apresentar sim alguns recortes territoriais que se faz necessário preservar, conservar, salvaguardar, ter um olhar sensível para aquelas áreas, já que o estado do Maranhão é considerado uma unidade federativa de transição ou transicional. Ou seja, meninada, moçada, um ecótono, uma área de transição entre biomas, entre formações fitogeográficas ou vegetativas. Joinha? Tópico 3, a climatologia do estado do Maranhão. Essa parte da climatologia, de fato, é muito importante, porque através dela vocês poderão compreender outras dinâmicas naturais ou fisiográficas ou físicas do Maranhão, como, por exemplo, a hidrografia e os corpos hídricos fluviais, bacias hidrográficas e rios importantes. Também, não menos importante, alguns tipos de solos e também algumas formações vegetativas e biomas. Então, o clima irá influenciar de forma direta para as paisagens naturais e as características físicas do estado do Maranhão. Joinha? Tópico 4, geomorfologia. Ora, quando vocês ouvirem falar em geomorfologia, a geomorfologia é uma ciência que estuda a paisagem, ou seja, em outras palavras, o relevo. Tudo aquilo que está no nosso espectro visual, no nosso horizonte, quer sejam paisagens como planaltos, planícies, regiões de baixadas, enfim, tá? Então, de fato, o relevo, a geomorfologia do estado do Maranhão é muito importante, um estado que não vai apresentar cotas topográficas assim tão consideráveis, tá? A maior elevação não chega nem a 1.000 metros, então é sim um estado pediplanizado ou aplanado ou rebaixado, assim como de fato, em regra, o nosso país, o Brasil, é sim um estado-nação ou país bastante desgastado ao longo do tempo geológico. Belezinha? Tranquilaço? Tópico 5. Características dos rios maranhenses. Aqui a gente já entra na hidrografia do estado do Maranhão, que se faz necessário cada um e cada uma mergulhar nos rios
ou bacias hidrográficas genuinamente maranhenses, que terão sua nascente e sua foz ou desaguar ao longo do território do estado do Maranhão. Ou seja, tem todo um fluxo hídrico, uma drenagem com alto curso, médio curso e baixo curso, dentro da delimitação da unidade federativa maranhense. Bem como também se faz importante conhecer os rios e bacias hidrográficas que não são genuinamente maranhenses e que irão ser extremamente importantes para marcar divisas com outras unidades federativas do Brasil, bem como marcar divisas não só entre unidades federativas, mas entre regiões. É o caso do Rio Parnaíba, é o caso da bacia do Gurupi, tá? Da bacia do Rio Tocantins-Araguaia. São bacias hidrográficas que serão importantes não só para o estado do Maranhão, mas sim para outras unidades federativas ou estados, bem como outras regiões do Brasil, como a região norte, centro-oeste, nordeste, dependendo aí da bacia, tá bom? Tópico 6, bacias, aí dá continuidade, né? Bacias dos rios genuinamente maranhenses. E o tópico 5, as bacias que de fato são limítrofes, marcam aí divisas importantes. Tópico 7, principais formações fitogeográficas ou vegetativas, tá? Esse tópico 7 caiu muito no último certame, na última prova da Polícia Militar do estado do Maranhão, que de fato a banca organizadora do certame ou do concurso foi a CESP-SEBRASP. O conteúdo programático veio mesmo e foi muito explorado esse tópico. Só que cabe uma ressalva. Esse é um tópico que, via de regra, ele é trabalhado em consonância ou de maneira concomitante com várias outras informações, conteúdos e pontos que, de fato, vocês estão vendo aí no conteúdo programático. E por quê? Porque quando a gente fala em vegetação, a vegetação ela influencia outras paisagens, bem como também outras características irão influenciar a vegetação. E o estado do Maranhão é um estado extremamente importante porque marca faixas de transição entre algumas coberturas vegetativas, como por exemplo, a Caatinga, através de faixas de transições como a Mata dos Cocais, da Mata dos Cocais, fazendo transição assim com a floresta amazônica nas porções mais oeste do estado do Maranhão, fazendo aí já divisa com o estado do Pará, que irá absorver características naturais já da floresta amazônica, da região amazônica, e também de características climáticas da região norte, bem como nas porções centro-meridional ou centro-sul, serão visíveis também formações fitogeográficas ou vegetativas como a savana brasileira ou o cerrado, típica da região central do Brasil, tá bom? Então essas formações vegetativas, além de formações complexas no litoral, como o manguezal, vegetação extremamente adaptada a solos alomórficos, solos salinos com pH elevado, vegetação rasteira, presente em bancos de dunas, chamadas de restingas. Então, de fato, o estado do Maranhão tem uma grande diversidade de formações vegetativas e cabe a cada um e cada um ficar atento e fazer as relações e pontes importantes com os outros tópicos do edital. Joinha? Tópico 8, aqui fala dos aspectos demográficos ou populacionais do estado do Maranhão, tá bom? Densidade demográfica, população absoluta, povoamento ou densidade demográfica, movimentos populacionais ou movimentos migratórios importantes no estado do Maranhão e também em relação a estados vizinhos ou regiões vizinhas, tá bom? É importante. O tópico 9 fala sobre a agricultura. Aqui entra o setor primário da economia
do estado do Maranhão muito importante e que nas últimas décadas tem passado por um processo de efervescência, sobretudo na porção mais ao sul, em que de fato cultivos de grãos dentro de um cenário nacional de avanço da fronteira agropecuária fez com que cultivos de soja, que é a commodity ou o produto primário mais exportado na balança comercial de exportação no Brasil. E ela sim chegou, iniciou lá na região sul, se expandiu na década de 70 para o centro-oeste e ela de fato chegou a outras regiões do Brasil, como o sul da Amazônia e o sudoeste do Nordeste, pegando assim de fato também partes do território do estado do Maranhão, em consonância com outros estados, como Tocantins, estados como Piauí e Bahia, formando o que passaram a chamar de região da Matopiba ou Mapitoba, fazendo menção aos iniciais, as siglas aí de cada estado: Maranhão, Piauí, Tocantins, tá? Mapitoba, de Bahia, ou Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Joinha? Então, de fato, o agronegócio, o agrobusiness, a agroindústria tem caído, tem sido muito cobrado e a Banca CESP, sim, vai cobrar também no seu certame, tá? Então, fiquem atentos à agricultura do estado do Maranhão, ao setor primário, que aí envolve não só a agricultura, mas também a pecuária, o extrativismo. Show? Que entra aqui no tópico 10 também, ó. Extrativismo vegetal, animal e mineral. Também perfazendo o que nós chamamos de setor primário, agropecuária e extrativismo. Tópico 11. Parque industrial. Aqui a gente fala do setor secundário da economia do estado do Maranhão, o setor da indústria. O setor secundário também absorve a construção civil, certo? Mas esse tópico 11 vai falar especificamente do setor secundário da economia maranhense e, em especial, da atividade industrial, mostrando o quanto é importante conhecer a classificação das indústrias, tipos de indústrias, quer sejam elas de transformação, indústrias pesadas ou de base, como chamamos, tá? Indústrias de bens de consumo, enfim. Tópico 12, aqui a gente entra no setor terciário, o setor mais forte na geração de riqueza, não só do estado do Maranhão, mas de todas as unidades federativas do Brasil, as 26 mais o Distrito Federal, bem como todo um cenário nacional. De fato, o setor terciário, que é o setor do comércio, quer seja ele atacadista ou varejista, também o setor da prestação de serviços, e vocês, de fato, em breve estarão nesse setor, porque, de fato, vocês estarão vinculados à administração direta do estado do Maranhão. Joinha, prestando serviço à população maranhense. Amém? Tá? E além do comércio atacadista, varejista e da prestação de serviços, dentro do setor terciário nós temos também o turismo. O turismo entra também, de fato, como setor terciário. Ainda tem aqui outros tópicos como telecomunicações, transportes, tópico 13, a malha viária, tópico 14, portos e aeroportos. Aqui está tópico 13, o tópico 14 e partes aqui do tópico 12 fala de fato do escoamento da produção e dos avanços dos meios de comunicações, dos modais de transportes, tá? E do escoamento da produção dentro do território maranhense e na sua integração com o contexto nacional, com o contexto regional, Nordeste, com o contexto também da região amazônica e com o contexto internacional, de fato. Então, aqui mostra todo um processo de integração do estado do Maranhão, tá bom? E o tópico 15, a gente fala um pouquinho sobre a cultura maranhense e é importante recapitular informações como patrimônio cultural e histórico, quer seja ele material ou imaterial, as manifestações culturais, as festividades,
certo? Os símbolos, os saberes que fazem parte do povo maranhense ao longo da formação do Estado, quer seja durante o recorte colonial, quer seja durante o recorte imperial, bem como no recorte republicano até o presente momento. Joinha, belezinha, tranquilaça, então, meninada. Agora, vamos responder algumas questões para que de fato vocês possam compreender como a banca CESP-Sebrasp ela cobra esses tópicos, tá? Na prova e como pode aparecer e como de fato vocês podem dialogar esses pontos em uma mesma questão. A CESP gosta muito de fazer isso. Eu costumo dizer o seguinte: quem estuda para provas da banca CESP em comparação a outras bancas, tá? Precisa não só estudar, mas estudar com estratégia. Estudar de fato com estratégia. Perceber que não basta apenas você ler e mais ler, estudar por flashcards, estudar por questões comentadas, mas sem se aprofundar na banca, entender como de fato ela cobra, como ela exige, como ela é categórica em algumas formas de análise e, sem sombra de dúvidas, praticar. Com a CESP e Sebrasp é praticar questões e se aprofundar no conteúdo, sem negligenciar nenhum conteúdo e nenhuma disciplina no conteúdo programático do edital, porque de fato toda e qualquer disciplina poderá fazer diferença no seu resultado final, que pode, claro, garantir o seu nome no Diário Oficial do Estado do Maranhão. Tá? Joinha, belezinha? Então, dito isso, queridos, aqui fica um combozinho importante para vocês, quando a gente fala em se preparar e, sobretudo, se preparar com estratégia. É importante que vocês sejam direcionados da melhor maneira possível, tá? E aí, de fato, quando a gente fala em preparação, a Tribo Concursos preparou uma condição incrível para todos e para todas, tá? Aulas em vídeo, material de apoio em todo o edital, em todos os tópicos e blocos gravados, um super curso completo de fato, para você se preparar, tá? De forma eficaz, prática, e tudo 100% online, tá bom? Teorias e exercícios, simulados exclusivos, flashcards e PDFs com questões comentadas, questões tanto de provas antigas como autorais, e o melhor, tá com super desconto, tá? Tá com super desconto, valor promocional de R$ 797 por apenas 10 vezes de R$ 59,70. Show de bola? Então não perde tempo aí, clica aí, chama no QR Code e entre em contato com o suporte, que eu tenho certeza que eles irão dar todo, além de todo o suporte, irão dar as informações importantes e fundamentais para que você possa garantir uma excelente preparação e, claro, garantir a tua tão sonhada aprovação. Show de bola? Belezinha, tranquilaço? Então vem comigo aqui, queridos. Ó, quando a gente fala de questões, modelo CESP e Sebrasp, o que é que vocês precisam entender? Vem para cá. Ó. Questão número 1, modelo CESP e Sebrasp, tá? Texto auxiliar, texto base, via de regra as questões da CESP e Sebrasp colocam um texto base, depois pede para você julgar aquele texto base de acordo com uma informação, uma afirmação, e aí você irá de fato analisar ou julgar se aquela afirmação ela é coerente ou não, se ela está correta, certa ou está equivocada, se ela se encontra errônea ou está errada. Tá? Via de regra. Claro que tem outros modelos de alternativas da CESP, porém, para a prova da Polícia Militar do Estado do Maranhão, sem sombra de dúvidas, o modelo será o modelo de 2017 também, em que foi o modelo certo e errado, que é o modelo tradicional também da CESP, tá? Até mais do que de alternativas. Então vem para cá. Ó. Deixa eu colocar aqui o laser para que vocês possam acompanhar a leitura dinâmica. Ó, o Estado do Maranhão apresenta uma posição geográfica singular no território brasileiro, sendo frequentemente caracterizado como uma área de transição entre diferentes regiões naturais e econômicas. Essa condição influencia diretamente sua dinâmica territorial, inserção econômica e diversidade ambiental. Considerando essa característica, julgue o item a seguir. Queridos,
O texto base está querendo mostrar para vocês que o estado do Maranhão, de fato, é um estado de transição que vai apresentar parâmetros, características, tanto de um recorte territorial típico aí do Nordeste, da região nordestina, como de outras regiões, como a região amazônica, ou região norte, também com a região do Centro-Oeste, pegando ali um pouquinho o contexto da vegetação do Cerrado e do clima tropical típico ou semiúmido que predomina em boa parte do estado do Maranhão, salvo as exceções como o clima equatorial úmido, presente mais a oeste, ali já com a divisa com o Pará, também com algumas faixas, manchas no extremo leste, que vai ter ali também espécies de caatinga, e pode ter alguma relação com o clima tropical de semiaridez, tá? Mas de fato o clima tropical típico semiúmido predomina, mostrando todo esse processo transicional e importante do estado do Maranhão. Olha a afirmação. O estado integra a região Nordeste, mas apresenta características de transição com a Amazônia. Tá bonitinho, tá? Então, de fato, a gente tem aqui uma alternativa correta, mas antes de a gente continuar, vem para cá para algumas informações importantes. Olha só, em termos de localização geográfica, eu falei para vocês e aqui mostra de fato esse processo de transição entre regiões, entre paisagens, formações vegetativas, aspectos climáticos, tá? Então, o estado do Maranhão, de fato, se localiza em um ponto de transição do Nordeste com a região amazônica, da região amazônica com o Nordeste, desse contexto aqui do estado do Maranhão também com a região do Centro-Oeste, se embebedando assim o estado de características que podem sim ser características visíveis dessas outras regiões, quer seja da região norte ou região amazônica, mais aqui para o extremo ou porções ocidentais do estado, quer seja aqui com informações no extremo leste e oriente, mais próximas do nordeste, ou quer seja características mais para o centro-sul, fazendo assim menção a parâmetros tipicamente da região central do Brasil, além de falar da região litorânea, de fato, região típica e com características também próximas do próprio litoral setentrional ou norte do Brasil, tá bom? Joinha, belezinha. Limites territoriais, como eu já falei, oeste do Pará, extremo leste ou oriental, estado do Piauí, na sua porção sul meridional ou austral, nós temos o estado do Tocantins, esses limites, que de fato são divisas, tá? De fato são divisas, de fato. Por quê? As bancas às vezes não cobram, mas se cobrarem, lembre que limites é entre municípios. Divisa ocorre entre estados ou unidades federativas ou administrativas. Nesse caso, entre estados, tá? E nós temos também fronteiras. Fronteira ocorre entre nações ou países. Show de bola, belezinha. Então, por exemplo, nós poderíamos citar que entre o estado do Maranhão e o estado do Pará nós temos uma divisa, entre o estado do Maranhão e o estado do Piauí nós temos uma outra divisa, e também divisas entre o estado do Maranhão e o estado do Tocantins. Já com o oceano nós temos fronteiras, porque ultrapassando o limite de exploração formal do Brasil no Atlântico, outros países, quer sejam aí do Caribe, quer sejam do continente africano, no extremo leste, no posicionamento referente, claro, olhando do Maranhão, outros países irão explorar além do mar, ou seja, tá no alto mar. Então, por isso que seria fronteira. Show de bola, belezinha. Então, limite eu não tenho, vocês não têm, mas limite é entre municípios. Divisa entre unidades federativas ou estados. E fronteira entre nações. Contudo, em questões pode vir apenas o termo limites territoriais, fazendo menção a todos esses conceitos. Show? E não está errado, tem nenhum problema. Vem para cá. Dados gerais, que de fato vocês irão se embebedar em cada bloco importante nessa preparação do Tribo Concursos, tá? Da Tribo Concursos. Aqui nós temos também um processo de regionalização que é importante para conhecer todo o estado do Maranhão e políticas públicas destinadas para recortes específicos, quer seja na classificação anterior de mesorregiões, microrregiões, dentro de um universo de 217 municípios que tem o estado do Maranhão. Parece muito, né? Mas, por exemplo,
O estado da Paraíba tem 222, tá? Mas em comparação a outros estados, realmente é um número considerável. Por exemplo, o Ceará tem 184, Rio Grande do Norte tem 167, Pernambuco também tem 184, contando com Fernando de Noronha faz 185. Então, de fato, o estado do Maranhão tem um número considerável de municípios, 217, dentro de um universo de mais de 5.000 municípios que tem o nosso lindo e maravilhoso país. Show? Trazendo já para uma regionalização mais atual, de 2017 para cá, que o IBGE, de fato, regionalizou todos os estados da Constituição Federativa até 2017 em mesorregiões e micro-regiões, e em 2017 houve uma reformulação, vocês irão ter tópicos somente sobre isso, falando das regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas. Show? Então, de fato, nosso gabarito correto, tá? É o certo, o estado integra a região Nordeste, mas apresenta características de transição com a região amazônica. Joinha, belezinha, tranquilaço. Olha aí uma outra questão, essa que de fato caiu no último certame, no último concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E diz o seguinte, acompanhe comigo. Com relação à geomorfologia, deixa eu colocar aqui o laser para vocês. Olha só. Com relação à geomorfologia do território maranhense, julgue o item a seguir. As atividades dos agentes modeladores do relevo revelam um forte controle litológico. Quando vocês ouvirem falar nessa palavra litológico, litologia, lembre de estrutura geológica, ou seja, rochas, tá? No território maranhense. Repetindo, as atividades dos agentes modeladores do relevo revelam um forte controle. Não, gente, até porque quando se fala em paisagem, em geomorfologia, relevo, e quando se fala em geologia, estrutura rochosa ou litológica, tá? A gente está falando de ciências que irão estudar mudanças, transformações e metamorfoses que ocorreram há milhões e milhões de anos. Consequentemente, essas paisagens foram alteradas, modificadas, metamorfoseadas ao longo desse tempo. E segundo a ciência, a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Tá? Então, de fato, não existe esse controle litológico no território maranhense. Lembrando que, como eu já falei, o relevo maranhense é um relevo aplanado, vai ter cotas topográficas, as maiores, cotas altimétricas, chegando a 800 metros, próximo a 900 metros, mas não chega nem a 1.000 metros. São cotas inferiores a 1.000 metros, tá? Vocês irão ter uma aula só sobre geomorfologia do estado do Maranhão, bem como estrutura geológica, bacias sedimentares, escudos cristalinos. O estado do Maranhão, ele é predominantemente coberto por regiões sedimentares, mas tem sim um percentual diminuto no seu extremo noroeste, tá? De escudos cristalinos, que ali pode se desenvolver atividades de mineração, extração de minerais metálicos. Então, de fato, aqui está errado essa alternativa. Porém, aqui tem mais informações só para que possa corroborar essa minha fala, como eu já falei. Ó. O estado do Maranhão é coberto quase por completo por bacias sedimentares, apenas 2% por escudos cristalinos, tá? Quando a gente fala de relevo, que aí é a paisagem, não a estrutura litológica, a gente fala de 60% predominando terras baixas, com cotas topográficas abaixo de 200 metros acima do nível do mar, com predominância de planícies, e 40% aí de planaltos, com cotas que variam entre 200 a 800 metros. E a cota topográfica mais considerável, o ponto mais alto do estado, sem sombra de dúvidas, é o ponto das Mangabeiras, que fica aí, tem uma cota topográfica altimétrica um pouco mais do que 800 metros, 804 para ser mais preciso, de acordo com alguns dados oficiais e literaturas do estado do Maranhão. Joinha, que vai estar já na porção sul do estado do Maranhão. Então, questão número 2, errado, não tem esse controle litológico. Show? Questão 3. O estado do Maranhão é um dos 10 maiores estados do Brasil e contempla 3 diferentes biomas: o Cerrado,
a Amazônia, e uma pequena porção do bioma Caatinga. Eu complemento, tem também Mata dos Cocais, que é uma vegetação diacótona de transição, com espécies como babaçoais, coqueiros, mangueiras, palmeiras, bem como também vegetação complexa no litoral, manguezal e também restingas. Inclusive, a faixa de mangues é a faixa mais extensa do litoral nordestino. Se encontra a faixa mais extensa de manguezal no Nordeste, se encontra de fato no estado do Maranhão. Então, julgo o item a seguir. Julgue o item seguinte. As dunas, vem para cá. Vou colocar aqui, beleza, tá? Que diz o seguinte, ó. As dunas do litoral maranhense resultam da ação do clima semiárido, as dunas, complexo lá de dunas, dos lençóis maranhenses, na porção centro-leste do litoral, resultam da ação do clima semiárido, não, presente em grande parte do oeste. Aqui tem duas informações equivocadas. Primeiro, dá para eliminar só pelo posicionamento geográfico, não é no oeste do estado. Está na porção mais central, mas também pegando porções do leste do estado, do litoral, tá? Do litoral leste, não do litoral oeste. Mas também a gente pode eliminar aqui, nesse caso, o termo clima semiárido, tá? Por mais que partes do leste do estado tenham influência, ou sofra a influência pouco, mas sofre do clima tropical de semiaridez, ali predomina o clima tropical típico semiúmido, tá? Um outro ponto importante é que essas dunas são influenciadas e foram formadas há milhões e milhões de anos por diversos aspectos ou parâmetros, como, por exemplo, as marés, a circulação atmosférica ou os ventos, os sedimentos transportados e transladados até essa faixa, enfim, do território. Então, de fato, está equivocada. Mas aqui nós temos mais informações mostrando essa vegetação do estado do Maranhão, tanto de forma mais completa, como de forma mais simplória, como o próprio texto trouxe, e de fato está errado. E a questão número 4, que diz o seguinte: também que caiu no último certame da Polícia Militar do Estado do Maranhão, em 2017, em que a banca organizadora foi a CESP. 2 linhas dirigiram o povoamento no Maranhão. A que invadiu o litoral e a que avançou pelos altos sertões, oriunda do interior nordestino. Com relação ao povoamento do Maranhão, julgo o item que se segue. Olha só, o povoamento da região litorânea e do Alto Sertão Maranhense instituiu nessas regiões bases econômicas semelhantes. Não, gente, mesmo que tenha uma aula só sobre isso e vocês ainda irão se aprofundar, se embebedar em outros blocos sobre as atividades econômicas, como elas surgiram e todo um processo de economias fundadoras tradicionais, economias modernas, também do estado do Maranhão, as faixas regionais, quer seja do Maranhão como da maioria esmagadora dos estados brasileiros, irão apresentar desenvolvimento econômico e práticas econômicas distintas de acordo com as potencialidades encontradas nessas faixas. Ora, se eu tenho um litoral com aspectos físicos e naturais diferentes do interior, consequentemente, eu teria ali um desenvolvimento, uma ocupação, um processo de desenvolvimento econômico, de ocupação e de exploração distinto, tá? Distinto, tá bom? Então, de fato, aí nós temos como gabarito errado. Joinha, belezinha. Então, queridos, aqui foi só passei alguns bizus para vocês, algumas informações importantes. De fato, foi um raio-x intenso e, sobretudo, direcionado para o que vocês precisam, para que vocês, de fato, possam compreender como a banca CESP, SEBRASP, ela cobra as questões de geografia do Maranhão, não foge da regra também de geografia do Brasil, que vocês também irão absorver algumas informações preciosas de um raio-x, só que fiquem atentos a essas informações, esses pontos que eu frisei. E mais uma vez, só para reforçar, qualquer coisa entre em contato com o suporte do Tribo Concursos, que eu tenho certeza que eles irão pegar na mão de todos e de todas e vamos caminhar até a sua aprovação, não só no dia da prova, no pós-prova, mas também na sua aprovação com seu nome lá estampado no Diário Oficial do Estado do Maranhão. Joinha, belezinha, tranquilaço. Então, queridos, se cuidem e até a próxima. Fui, um abraço.
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!